os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para me esconder, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a mim a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregastes nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés no lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Pois ouvia a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram e tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra os justos. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardastes para o que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão na contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosas as suas misericórdias para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos seus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Quando sentir medo, quando a dúvida o atormentar, e quando o desânimo e a tristeza abaterem seu coração, repita 7 vezes com fé o salmo do arcanjo Miguel. Este salmo abre caminhos, elimina a inveja e é poderoso contra trabalhos de magia. Ajuda nos empregos e processos judiciais. Harmoniza os relacionamentos afetivos e profissionais. Fortalece o amor entre pais e filhos. Traz saúde e longevidade. Ilumina os desesperados. Favorece as viagens em geral. Ajuda-nos nos concursos, nos estudos e apaga as cicatrizes de mágoas e injustiças. Salmo 31. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve.
porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para me esconder, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a mim a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregastes nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés no lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvia a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram e tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra os justos. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardastes para o que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão na contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosas as suas misericórdias para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos seus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Quando sentir medo, quando a dúvida o atormentar, e quando o desânimo e a tristeza abaterem seu coração, repita 7 vezes com fé o salmo do arcanjo Miguel. Este salmo abre caminhos, elimina a inveja e é poderoso contra trabalhos de magia. Ajuda nos empregos e processos judiciais. Harmoniza os relacionamentos afetivos e profissionais. Fortalece o amor entre pais e filhos. Traz saúde e longevidade. Ilumina os desesperados. Favorece as viagens em geral. Ajuda-nos nos concursos, nos estudos e apaga as cicatrizes de mágoas e injustiças. Salmo 31. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Seja a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me.
Tira-me da rede que para me esconder, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a mim a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregastes nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés no lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvia a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram e tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra os justos. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardastes para o que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão na contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosas as suas misericórdias para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos seus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Quando sentir medo, quando a dúvida o atormentar, e quando o desânimo e a tristeza abaterem seu coração, repita 7 vezes com fé o salmo do arcanjo Miguel. Este salmo abre caminhos, elimina a inveja e é poderoso contra trabalhos de magia. Ajuda nos empregos e processos judiciais. Harmoniza os relacionamentos afetivos e profissionais. Fortalece o amor entre pais e filhos. Traz saúde e longevidade. Ilumina os desesperados. Favorece as viagens em geral. Ajuda-nos nos concursos, nos estudos e apaga as cicatrizes de mágoas e injustiças. Salmo 31. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Seja a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para me esconder, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito.
Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a mim a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregastes nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés no lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvia a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram e tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra os justos. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardastes para o que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão na contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosas as suas misericórdias para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos seus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Quando sentir medo, quando a dúvida o atormentar, e quando o desânimo e a tristeza abaterem seu coração, repita 7 vezes com fé o salmo do arcanjo Miguel. Este salmo abre caminhos, elimina a inveja e é poderoso contra trabalhos de magia. Ajuda nos empregos e processos judiciais. Harmoniza os relacionamentos afetivos e profissionais. Fortalece o amor entre pais e filhos. Traz saúde e longevidade. Ilumina os desesperados. Favorece as viagens em geral. Ajuda-nos nos concursos, nos estudos e apaga as cicatrizes de mágoas e injustiças. Salmo 31. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Seja a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para me esconder, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor.
Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a mim a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregastes nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés no lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvia a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram e tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra os justos. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardastes para o que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão na contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosas as suas misericórdias para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos seus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Quando sentir medo, quando a dúvida o atormentar, e quando o desânimo e a tristeza abaterem seu coração, repita 7 vezes com fé o salmo do arcanjo Miguel. Este salmo abre caminhos, elimina a inveja e é poderoso contra trabalhos de magia. Ajuda nos empregos e processos judiciais. Harmoniza os relacionamentos afetivos e profissionais. Fortalece o amor entre pais e filhos. Traz saúde e longevidade. Ilumina os desesperados. Favorece as viagens em geral. Ajuda-nos nos concursos, nos estudos e apaga as cicatrizes de mágoas e injustiças. Salmo 31. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Seja a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para me esconder, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a mim a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias.
e não me entregastes nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés no lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvia a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram e tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra os justos. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardastes para o que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão na contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosas as suas misericórdias para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos seus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Quando sentir medo, quando a dúvida o atormentar, e quando o desânimo e a tristeza abaterem seu coração, repita 7 vezes com fé o salmo do arcanjo Miguel. Este salmo abre caminhos, elimina a inveja e é poderoso contra trabalhos de magia. Ajuda nos empregos e processos judiciais. Harmoniza os relacionamentos afetivos e profissionais. Fortalece o amor entre pais e filhos. Traz saúde e longevidade. Ilumina os desesperados. Favorece as viagens em geral. Ajuda-nos nos concursos, nos estudos e apaga as cicatrizes de mágoas e injustiças. Salmo 31. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Seja a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para me esconder, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a mim a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregastes nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés no lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor,
porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Pois ouvia a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram e tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra os justos. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardastes para o que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão na contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosas as suas misericórdias para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos seus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor.